Boa noite, meus irmãos. Que a paz esteja com todos, amém? Podem se assentar. Depois eu vou ler a nossa base bíblica. Primeiramente, nós estamos no ano do posicionamento. E desde quando o pastor fez a votação, e eu vi esse tema lá no grupo, Deus já tocou no meu coração. Pois é algo que Deus já vinha falado, algo que Deus falava até através da minha esposa. Minha esposa sempre tocava nessa tecla, de posicionamento. Quando eu vi aquele tema, eu falei, amém, vai ser isso aqui com certeza. E eu tenho certeza que é um tema que veio sim do coração de Deus. E claro que posicionamento, é algo muito que abrange muitas áreas. É um termo muito complexo que a gente pode falar sobre muitas coisas. Mas esta noite, e o pastor me chamou para pregar hoje, e eu confesso que eu até fiquei meio abalado em não aceitar. Mas uma coisa que Deus sempre falou comigo, que quando Deus nos chama, a gente já está preparado. E muito difícil eu negar um chamado de Deus, e ainda mais que Deus me chamou para isso. Então eu falei, amém, eu vou orar. Falei, Deus, se for do Senhor, gere no meu coração uma palavra. E se eu não me engano foi domingo. E Deus às vezes ele faz assim comigo, às vezes no culto mesmo. Sei que está tendo a palavra, mas Deus ele está gerando uma palavra no meu coração. Deus ele está falando comigo. E Deus ele foi gerando essa palavra no meu coração. E justamente na primeira vez que eu venho pregar este ano, Deus ele gerou uma palavra sobre posicionamento, sobre o tema deste ano. Acredito que muitos irmãos já ouviram falar muita coisa, desde o início do ano, desde que levantaram esse tema. Mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E creio que Deus ele vai trazer algo novo, uma revelação para a sua vida, que Deus possa falar contigo, impactar a sua vida, transformar, renovar a sua mente, em nome de Jesus. E o objetivo da minha pregação são as seguintes: aprender o que é um posicionamento cristão segundo a Bíblia. Então, como devemos nos posicionar biblicamente falando? Segundo ponto é refletir sobre qual posicionamento estamos praticando no nosso dia a dia. Será que realmente estamos nos posicionando segundo o que a Bíblia nos ensina? Terceiro é aprender sobre as dificuldades que enfrentamos para nos posicionarmos segundo a vontade de Deus. Aprender também os caminhos que nos ajudarão a nos posicionarmos. E por último, que o posicionamento ele gera frutos. E como base bíblica, sentado mesmo, peço que os irmãos abram suas Bíblias em Marcos 12. Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Diz assim, Marcos 12, 30 e 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, baseado nesses versículos, o posicionamento que Deus ele requer de nós vai se basear nesses dois versículos.
nesses dois mandamentos. Então, o posicionamento bíblico, ele tem como base esses dois mandamentos. Amar a Deus, eu falo de fórmula café, né? De todo coração, toda alma, força e entendimento. Muita gente aí não vive sem café, então vai gravar isso. E segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E é interessante que Jesus mesmo ele fala que o segundo é semelhante ao primeiro. Por quê? Porque aqui não fala o que é amar a si mesmo, fala que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Se baseando no primeiro mandamento, amar a Deus, acredito que todos os irmãos vão concordar que quando você ama, quando você obedece, é claro que a gente não buscando isso, mas a gente se beneficia. Ou seja, quando a gente realmente obedece a Deus, Deus ele vai cuidar de nós, Deus ele vai nos abençoar, Deus ele vai nos prosperar, Ele vai nos guardar, vai nos livrar. Então, quando a gente obedece a Deus, a gente está nos amando, porque a gente iremos nos beneficiar. Então, da mesma forma, se a gente precisa amar o nosso próximo como a nós mesmos... Obrigado. Aí eu fico um pouco nervoso quando eu vou pregar, é normal ficar suando assim. Mas, então, se amar a Deus, nós iremos nos beneficiar, nós estaremos nos amando, então, amar o nosso próximo é semelhante a amar a Deus. Ou seja, se amar a Deus a gente irá nos beneficiar, então, amar o nosso próximo é a mesma coisa que amar a Deus. Então você vê a importância do segundo. E os dois, eles se completam. Os dois se completam. Não adianta você só querer amar a Deus e não amar o próximo. Da mesma forma, vou só fazer caridade, mas não vou me preocupar com Deus. Não, os dois, eles se completam. Então precisamos, o nosso posicionamento tem que ser baseado nesses dois mandamentos. E vamos ver alguns aspectos principais do posicionamento bíblico. O primeiro deles é a decisão firme. Posicionar-se exige escolhas claras e corajosas. Jesus já disse sim, sim, não, não. A gente não pode ficar em cima do muro. Se você tomou uma decisão, ela tem que ser certeira, tem que ser certa. Como você vai se posicionar se você está em cima do muro, se você não sabe o que você quer? Então, o primeiro ponto para a gente se posicionar, a gente precisa ter certeza, a gente precisa ter convicção do que a gente quer. Então, a gente precisa ter certeza. Assim como Josué, lá em Josué 24:15, Josué ele vai falar diante do povo de Israel que estava com dúvidas em qual Deus seguir. Josué ele falou: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então precisamos ter firmeza, precisamos tomar uma decisão certa do que queremos. Esse é o primeiro aspecto da posição bíblica. O segundo é ação em meio aos conflitos. Então precisamos nos posicionar muitas vezes diante dos conflitos. Não podemos nos amedrontar. Precisamos realmente tomar uma posição, assim como Davi, quando ouviu falar de Golias, ouviu da própria boca de Golias, ele afrontando o povo de Israel. Ele poderia seguir o exemplo dos outros soldados, sendo que ele nem era soldado, mas ele poderia seguir o exemplo dos outros soldados e se acovardar, ainda mais que ele recebeu sobre ele a unção que ele seria rei. Ele poderia colocar desculpa: não, Deus ele me ungiu, eu vou ser rei, se eu for lá enfrentar ele eu vou morrer e vai acabar esse chamado. Mas não, ele se posicionou em meio aos conflitos. Ele se posicionou em meio aos conflitos. Então, nós precisamos agir em meio ao conflito, crendo em Deus. Assim como Davi diz: você vem a mim com espada e escudo, eu vou a ti em nome do Senhor.
O terceiro ponto é integridade e santidade. Significa manter-se firmes nos princípios divinos. Então, para a gente, o posicionamento cristão, o posicionamento bíblico, ele exige integridade. Assim como Daniel. Quando Daniel foi levado como escravo para a Babilônia, Deus, querendo ou não, ele teria que comer dos manjares do rei, que era consagrado a outros deuses. Não foi Deus que chegou para ele e falou, você não pode comer isso. Não foi Deus que chegou para Daniel e falou o que ele deveria fazer. Ele próprio tomou um posicionamento em seu coração. Ele próprio escolheu não se corromper. Então, a gente precisa manter a integridade. O quarto ponto, que é, se não o mais importante, é a dependência do Espírito. Posicionar-se com sabedoria, reconhecendo que a força vem de Deus, não da própria capacidade. Então, a gente precisa sempre saber ter essa convicção. Assim como eu disse de Davi, que ele foi diante de Golias pelo nome do Senhor. Então, não foi pelas forças dele, não foi pela capacidade dele. Então, a gente precisa ter essa convicção, confiar no Senhor, saber que ter a dependência dele, saber que vai vir dele. Então, para a gente se posicionar, assim como a própria Bíblia fala, não adianta nada ter o guarda vigiando se Deus não guardar aquela cidade. Então, não adianta nada a gente também se levantar e se posicionar se Deus não está na frente, se a gente não confia no Senhor. Então, a gente precisa sim ter essa dependência de Deus. Quinto ponto é o uso de dons e autoridade. Então, Deus ele espera que os cristãos assumam o seu lugar, exercendo os dons recebidos e resistindo ao inimigo. Jesus mesmo ele trouxe a parábola dos 10 talentos. É claro que ela abrange mais coisas, mas também fala sobre isso. Deus ele depositou muitas coisas em nossas mãos. Deus ele nos salvou, nos libertou. A gente não pode simplesmente pegar aquilo que ele nos deu e enterrar e guardar esperando a volta dele. Não, a gente precisa usar aquilo que ele nos deu. Então, se Deus ele te deu um dom, assim como eu falei, que quando eu recebi o chamado, eu fiquei meio assim, eu falei, não posso enterrar meu dom. Se Deus está me chamando, amém. Então, eu vou me colocar à disposição. Então, a gente precisa se colocar à disposição. E o último ponto, último aspecto do posicionamento bíblico, é a oposição à omissão. A Bíblia alerta que não se posicionar pode levar à perda de oportunidades ou conformismo. É melhor sofrer por se posicionar do que se perder por se omitir. Então, a gente não pode realmente se omitir. A gente precisa realmente tomar uma posição. Se você se omitir, você vai perder oportunidades e você pode acabar, sim, se perdendo. Então, devemos tomar uma posição, claro que sempre segundo a vontade e direção do Senhor. Mas a gente precisa tomar essa posição. E pensando em todos esses aspectos, a gente precisa se analisar. Será que eu realmente tenho me posicionado segundo o que a Bíblia me diz, segundo o que a Bíblia me ensina? Será que eu tenho me posicionado? Às vezes você pode parar e pensar, Kaique, eu desde o início do ano já estou ouvindo isso, eu já sei de todas essas coisas, eu conheço tudo isso. Mas será que conhecemos, mas será que estamos praticando? Porque muitas vezes a gente conhece, a gente sabe, mas será que a gente coloca em prática? Então, que posicionamento é esse? Que eu sei, mas não faço. É claro, quem aqui nunca fez algo que sabia que não poderia fazer? Quem aqui já fez algo mesmo não querendo fazer? Então, muitas vezes
a gente sabe, mas não pratica. E com isso, a gente precisa aprender algumas dificuldades que a gente enfrenta para se posicionar. Ou seja, não é só aprender, a gente precisa realmente também praticar. E a palavra que nós lemos lá em Marcos 12:30, fala que a gente precisa amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e toda a força. E esses 4 aspectos abrangem o intelecto, emoções e ações. O coração fala de emoções, de vontade e centro da vida espiritual. A alma, a essência da vida ou o eu interior. O entendimento fala da inteligência, pensamentos e busca por conhecer a Deus. E força fala da energia, das ações práticas e recursos. E muitas vezes às vezes é muito difícil a gente se posicionar, porque o ser humano ele é complexo. Como diz aqui, a gente precisa se posicionar no intelecto, nas emoções e nas ações. Às vezes é difícil você se posicionar só em um aspecto desse, imagina nos 3 juntos. Ainda mais complementando amar o próximo. Às vezes você passa o dia todo lá orando, se consagra, faz jejum, lê a Bíblia, está ali no óleo, na unção, aí está de folga, fica o dia todo de folga orando, aí chega a noite, chega seu cônjuge, chega seus filhos, os filhos já bagunçando, subindo as paredes, quebrando tudo, o cônjuge nervoso que estressou no trabalho, ele desconta em você, aí você não, estou no óleo, estou na unção, não posso. Aí mais um descuido, alguma coisinha, tudo aquilo que você fez o dia todo para o Senhor acaba desmoronando. Ou seja, não é fácil a gente se comportar, a gente se posicionar. Não é fácil, mas isso é do ser humano. Mas a gente precisa se posicionar. É a vontade de Deus. Nós somos falhos. Se a gente cair, vamos nos levantar. O que a gente não pode é se conformar, permanecer caído. E eu queria trazer aqui alguns exemplos, como eu disse. Eu trouxe o exemplo de Davi, que foi um homem posicionado. E na Bíblia fala, o próprio Deus, ele fala que Davi era segundo o seu coração, ou seja, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus quer dizer que ele tinha obediência e seguia a vontade de Deus. Também que ele era um homem arrependido, ele se arrependia verdadeiramente e ele tinha fé e intimidade com o Senhor. Mas mesmo assim, mesmo com todas essas características, Davi pecou gravemente contra o Senhor. Davi pecou gravemente contra o Senhor. Ele cobiçou a mulher do próximo, ainda matou o próximo para ficar com a mulher dele. Então, para você ver o pecado, ele pecou contra Deus e contra o seu próximo, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Então, a gente precisa sempre vigiar. Você vê Jonas, ele era um profeta do Senhor, ouvia a voz do Senhor, obedecia a Deus, mas quando recebeu uma ordem para salvar um povo que no coração dele era um povo mau, ele não quis seguir a vontade de Deus. Então, nós estamos suscetíveis a isso. E muitas vezes acontece às vezes, a gente saber o que tem que fazer, mas a nossa vontade não quer. Ou às vezes você sabe que tem que vir para a igreja, você está até ligado com Deus, mas você trabalhou o dia todo, está muito cansado, chega em casa, você está sem força nenhuma. Então, mas a gente precisa se posicionar em todas essas áreas. E então, como nós iremos conseguir nos posicionar?
como que a gente se posiciona, já que às vezes é tão difícil a gente se posicionar? Como é possível? Primeiramente, a gente precisa de um pontapé inicial. É claro que o pontapé inicial para o cristão é conhecer a verdade, é ter um encontro com o Senhor. Lá em João 8,32, Jesus já disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o primeiro ponto é ter um encontro com o Senhor. Mas mesmo após esse encontro, a gente precisa se posicionar todo dia. Como eu disse, o novo convertido, né, eu falo muito por mim. Quando me converti, só queria saber de igreja, de Deus, subir monte, ler a Bíblia. Então a vontade estava nas alturas, o entendimento não tinha nada. Eu fazia às vezes até coisa errada, mas eu queria agradar a Deus. A vontade estava lá em cima, mas o entendimento, tinha acabado de entrar na igreja, então não tinha entendimento nenhum sobre Deus. Mas eu tinha muita vontade, queria muito. Então, e isso foi o pontapé. Mas com o tempo vai passando, a gente precisa adquirir também conhecimento, entendimento. E às vezes a gente só tem o entendimento e não tem a vontade, ou não tem a força. Mesmo assim a gente precisa obedecer. Ah, não quero, mas eu sei que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Porque muitas vezes, às vezes você só... É claro que não é fazer por fazer, mas o posicionamento ele gera frutos. Às vezes você não quer, mas sabe o que tem que fazer, e você vai e obedece, e com o tempo essa vontade vai vir. Em todas as áreas isso acontece. Eu já vi muitos casos. Imagina você vê um jovem ficar apaixonado e se interessa por uma jovem, começa a namorar e tem aquele sentimento, aquela paixão, só que ele acaba cometendo erros. Ele ainda não tem muito conhecimento sobre essa área de namoro, só tem um sentimento, e ele vai e se entrega e comete muitos erros, se machuca, se prejudica, mas mesmo assim ele aprende com aquela situação, ele aprende com aquilo. Então, mesmo aquilo se tornando uma situação ruim para ele, prejudicando ele, foi algo que ele aprendeu. E provavelmente no próximo relacionamento, ele já siga mais pelo entendimento, não só pela paixão. Às vezes ele nem tem aquela paixão toda da primeira vez, mas ele já, com sabedoria, fala: não, essa aqui é a mulher de Deus, essa aqui é uma mulher correta, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Então ele começa esse novo relacionamento com entendimento, com sabedoria, e quando ele menos imaginar, e a outra pessoa também da mesma forma obedece com sabedoria, e quando ambos menos imaginarem, surge aquele sentimento. Então às vezes é assim, o posicionamento vai gerando coisas ao longo do tempo. E o nosso maior exemplo, né, de tudo como cristão é o próprio Cristo. Eu queria ler com vocês em Mateus 26. Mateus 26, 36, a partir do 36. É a passagem que, depois do momento de Páscoa, reunião com os discípulos, Jesus ele vai ao Getsêmani orar. Já um pouco antes, se preparando para ser preso, para o sofrimento que ele iria passar. Diz assim,
Mateus 26, a partir do 36. Então chegou Jesus com eles, os discípulos, a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: levantai-vos aqui, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, se eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Então nós vemos aqui um momento em que Jesus ele sabia o que estava por vir. E aqui fica o nosso maior exemplo sobre posicionamento. Jesus, com certeza, amava a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, todo o seu coração, todo o entendimento, sua força. Mas você vê que nesse momento, quando ele sabia o que estava por vir, ele fala que não, Senhor, quer ver? Que não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, a vontade de Jesus não era passar por aquilo. Ou seja, Jesus ele não queria passar por aquilo. Jesus ele não queria sofrer. Quem aqui quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Mas ele mesmo assim, ele falou: Deus, mesmo assim seja feita a sua vontade. Como eu disse, às vezes a gente não quer fazer, mas a gente sabe que precisa ser feito. Então muitas vezes a nossa vontade é fazer diferente do que o nosso entendimento fala, do que o Espírito Santo fala conosco. Às vezes a nossa vontade é diferente. O próprio Jesus ele passou por isso. Então o próprio Cristo ele passou por isso. Mas ele resolveu obedecer. E é muito interessante que Jesus ele se dispôs. Ele estava disposto a sofrer. Se dispor é diferente de querer. Às vezes você não quer, mas você precisa se dispor. Então Jesus ele se dispôs a sofrer por nós, em obediência ao Senhor, mesmo não querendo. Então um posicionamento é se dispor ao Senhor. Ah, não quero, mas eu vou porque eu sei, eu entendo, eu tenho um conhecimento. E para a gente agir com entendimento, como a palavra diz, a gente precisa realmente conhecer a palavra de Deus. Às vezes a pessoa está errando, está falhando, a vida está ruim, e a pessoa vira e fala: não sei o que está acontecendo. Realmente você não sabe, porque você não busca. Você não tem conhecimento. Se você tivesse um conhecimento, se você se aprofundasse, você iria realmente perceber, ver o que você está fazendo de errado. Então a gente precisa de conhecimento. Mas é só conhecer? Não. Tem uma história sobre o jovem rico que chegou para Jesus e perguntou:
Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou, obedeça todos os mandamentos, não matarás e tal. E o jovem falou, eu conheço e pratico. E falou a verdade. Mas Jesus ele falou, então vá, vende todos os seus bens, vem e segue-me. Aí ele se entristeceu e deixou Jesus. Então ele obedecia, ele conhecia e obedecia. A gente precisa conhecer, a gente precisa obedecer, mas vai além disso. A gente realmente precisa ter o coração voltado, a gente precisa amar ao Senhor verdadeiramente. E então Jesus, ele nos dá esse exemplo aqui. E é interessante que ele vira para os seus discípulos, né? Depois de orar, e Jesus ele faz essa oração por 3 vezes ao Senhor. Ele pede que passe dele esse cálice por 3 vezes. Então vai ter situações que realmente vai ser muito difícil. A gente vai insistir, Senhor, por favor, não deixa eu passar por isso, me ajuda. Vai ficar ali 1 mês, 1 ano orando, é difícil. Mas a gente não pode perder a fé. A gente não pode desanimar. Crer realmente no Senhor, assim como o Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles falaram, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não livrar, a gente vai continuar na mesma posição aqui. Então, da mesma forma, se Deus nos livrar, amém. Se Deus não livrar, amém. Se Deus nos livrar, a gente vai se encontrar com Ele na glória. Então, a gente precisa manter esse posicionamento. E a gente vê que depois que Jesus ele volta para orar, ele encontra os discípulos dormindo. Ele encontra os discípulos ali dormindo. Jesus ele já tinha pedido para eles permanecer ali, vigiando e orando, mas eles estavam dormindo. Então, como que a gente se mantém na posição que o Senhor quer? Vigiando e orando. Ou seja, a gente precisa sim ter uma vida espiritual, a gente precisa estar ligado com o Senhor. O próprio Jesus ele disse, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, se mesmo o espírito estando forte, Jesus ele pediu para passar aquele cálice, imagina se o espírito estivesse fraco. Ou seja, se com o espírito forte já é difícil se posicionar, imagina se a gente não está perto do Senhor, se a gente não está buscando, se a gente não está orando. Então, se já é difícil a gente ficar ali firme, com Deus do lado, imagina se Deus não tiver. Então, em primeiro ponto, a gente precisa estar unido, a gente precisa estar perto de Deus. Deixa eu buscar. E Jesus, primeiro ele fala vigiai, ou seja, temos que estar próximo de Deus, mas não podemos dormir, adormecer. A gente precisa vigiar. Como eu disse, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas infelizmente por um determinado momento ele parou de vigiar. Adão e Eva moravam no jardim, Deus ia lá todos os dias, eles viam Deus, conversavam com Deus, estavam próximos do Senhor. Mas por um descuido, deixaram de vigiar e infelizmente trouxeram a maldição sobre a terra. Então, fica aqui o exemplo. Nós precisamos sim orar, estar firmes no Senhor, mas a gente não pode parar de vigiar. A gente tem que tomar cuidado para não cair. Então, sim, é orar, jejuar, ler a Bíblia, estar perto, mas em momento nenhum se descuidar, porque se a gente se descuida, a gente perde a posição. Então, que fique aqui esse exemplo, que em nome de Jesus nós possamos sempre se manter posicionados na presença do Senhor, orando, jejuando, tendo Deus próximo. E como eu disse, o posicionamento ele gera frutos. Ele gera frutos. Às vezes, você vê que aqui que Jesus, ele fala assim, aparta de mim esse cálice. Mas depois, quando ele está lá na cruz,
ele já passou por tudo. Ele vira e fala: Deus, perdoe eles porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, você já vê um outro sentimento. Ou seja, ele queria estar ali. Ele queria realmente que todos fossem salvos, mesmo ele tendo que sofrer. Então, o posicionamento ele vai gerar frutos. Às vezes você é o único que ora, que está na posição em casa e acha que nunca vai dar nada. Não desanime, creia. Então, o posicionamento ele vai gerar frutos, seja no seu serviço, seja onde você estiver. Então, se mantenha posicionado para o Senhor, que os frutos virão. Os frutos virão. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus tenha falado com vocês. Amém? Eu agradeço a oportunidade desde já. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, missionário Kaique, palavra abençoada, falou aos nossos corações em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar? Aleluia.